O meu nome é José Varmute Teixeira. Trabalhei 53 anos como anestesista no hospital e 15 anos na Ferrovia Tereza Cristina como médico do trabalho. Tive a iniciativa de criar o Museu Ferroviário de Tubarão, que hoje tem um magnífico e valioso acervo que inclui cerca de 20 locomotivas a vapor, das quais 3 são operacionais, ou seja, puxam, né, tracionam o nosso trem de turismo. Os investidores ingleses já tinham tido um sucesso muito grande em investir na criação e na operação de ferrovias no Brasil. E então o Visconde de Barbacena foi até a Inglaterra e conseguiu contribuições, né, conseguiu que os ingleses viessem aqui instalar a nossa ferrovia. Empregaram até 700 empregados, né? E entre eles muitos italianos imigrantes. Então esse dinheiro brasileiro foi o primeiro dinheiro que os imigrantes italianos tiveram, porque até então eles viviam de escambo, ou seja, trocas de legumes por animais, esse tipo de coisa, né? E conta um historiador que muitos italianos trabalharam na instalação, na construção da Tereza Cristina e deixavam mulheres, as suas esposas e filhos desprotegidos, e elas sofriam ataques do gentio, quer dizer, dos índios, dos selvagens da região aqui, da nossa região, né? E eles então construíram e operaram, né, a Tereza Cristina até 1902, quando aconteceu uma coisa muito importante da história, que foi o fracasso da exploração do carvão, né? Porque pouco se sabe que os ingleses instalaram, além da Tereza Cristina, a The Tubarão Coal Mining Company, ou seja, a companhia de mineração de carvão de Tubarão. Mas depois, toda a construção da Tereza Cristina e a instalação dessa empresa, né, foi baseada em apenas um veio de carvão, né? E esse veio de carvão, após a primeira exploração, já se tornou impróprio para comercialização, porque houve a mistura e ele dividiu-se em dois veios. Então a Tereza Cristina fez apenas um transporte de carvão para os países do Prata, que também, como a qualidade do carvão não era boa, eles não encomendaram mais. A Marinha Brasileira chegou a pensar em comprar o nosso carvão para os seus navios, mas com a notícia de que eles tinham muita mistura e pouca, e que geravam calorias insuficientes, acabaram então por desistir.
o governo do Brasil assumiu a Teresa Cristina. A ferrovia fazia o transporte dos imigrantes e não pagava? Como é que funcionava isso? Eles não pagavam, era gratuito, né? Era gratuito. E porque o governo, inclusive, achava muito importante a imigração italiana, porque a nossa região aqui tinha uma população insignificante. Então era o objetivo do governo brasileiro trazer estrangeiros, como foram inclusive os alemães da região norte do nosso estado, vieram então imigraram para o nosso país. Depois, já em 1920, por aí, né, houve a descoberta de um carvão de melhor qualidade em Criciúma. E então foi feito a extensão, né, da linha que originalmente ia apenas de Imbituba até Lauro Miller, que na época se chamava Minas, e então com um pequeno ramal até a cidade de Laguna, que era a cidade mais importante do sul de Santa Catarina na ocasião. Então, foi aí houve a extensão, né, um ramal, digamos assim, até Criciúma, né, de Tubarão até Criciúma, para transportar esse primeiro carvão, né, esse carvão de melhor qualidade que foi descoberto em Criciúma. E isso persiste até os dias de hoje, né? A Teresa Cristina chegou a levar carvão até Imbituba para fundição, para ser usado em fundições, né? Mas aí um governo da ocasião foi informado de que o carvão do Canadá, que vinha, apesar de vir tendo uma longa viagem pelo mar, chegava aos consumidores mais barato do que o nosso, porque a exploração do nosso carvão era muito cara, porque o equipamento usado nas minas era obsoleto e também o transporte era caro e o transporte marítimo também era caro. E aí resultava que o carvão do Canadá chegava aos consumidores mais barato do que o nosso. A ponte de Cabeçudas tem uma história, né? Ela foi construída pelos ingleses, né? E na época tornou-se a ponte mais comprida da América do Sul, né? Então, e uma curiosidade foi o seguinte, foi que quando todo o material necessário para a construção da ponte já estava embarcado, já vinha a caminho do Brasil, os ingleses, os brasileiros exigiram
um segmento da ponte móvel para que os navios pudessem passar. Mas foi uma coisa, na época, não havia navios na nossa lagoa, né? Não havia navio, havia apenas barcos com mastros que podiam ser baixados, esses mastros, e então essa foi uma contrariedade que tiveram os ingleses na construção da ponte, né? O que poderíamos dizer da ponte de Tubarão é que ela, a original, foi levada pela grande inundação de 1974. Aquele túnel é o único túnel, né, ferroviário aqui eu imagino, do estado, né? Continua sendo, e foi feito porque a montanha que existia ali, né? O relevo de morros que havia ali, impedia para ser transposto e necessitaria locomotivas com cremalheira, né? Aquele sistema que há como se fosse um terceiro trilho entre os dois originais, onde uma engrenagem da locomotiva criava a força necessária para subir a alturas. Então, por isso, foi necessário construir o túnel de Siderópolis.